Sim, vai. Aqui tá a ação, pode ir lá. Vai, 1, 2, 3 e aí, galera, beleza? Vai, amor, vai. Amor, não vai ficar legal eu falar. Vai sim, vai falar. E aí, galera, beleza? Depois de tanto tempo longe, depois de 3 anos sem gravar, voltamos para gravar e contar uma novidade, que a gente tá noivo. Apresentar um pouco da nossa história, contar um pouco de nós. Vocês mandaram muita mensagem no Instagram querendo saber de como a gente se conheceu, se a gente já se conhecia antes da gente começar a namorar. E a gente vai começar a contar um pouquinho dessa história. Senta que lá vem a história. A gente começou em 2020, conhecemos e tudo mais antes por causa dos nossos pais, mas começamos a se interessar em 2020, um pelo outro. A gente começou a orar juntos, né? Oramos 1 ano. Aí quando deu 2021, final de 2021, a gente decidiu que a gente não iria ficar juntos, né? E a gente seguiu caminhos diferentes. 3 anos, separados, 2, 2021. Sem se falar nada, de 2021 até 2024, não, 2023, dezembro de 2023. Aí eu tinha muita raiva dele, e porque a gente, né, não terminou muito bem. E aí quando a gente começou em 2023 a conversar em dezembro, né? Em dezembro. E aí continua. Aí em dezembro a gente voltou a conversar. A gente até tentou no meio desses 3 anos uma vez, ela mandou uma mensagem, né, pra gente tentar, pelo menos ficar de boa, conversar, né, acabar assim, mais numa boa, né. Aí a gente perdoou tudo, mas não se perdoou. A gente só falou mesmo. Mas em dezembro, inclusive no meu aniversário, né, era 2 de dezembro, num casamento de amigos nossos, ela foi convidada para ser madrinha e eu para ser padrinho, mas não juntos. E aí eu fui com a minha irmã, ela foi com um amigo meu, e lá a gente voltou a se ver, assim, né. Inclusive ela sentou numa mesa lá, tava minha família, meu cunhado, minha irmã, meus amigos, tudo foram pra mesa e eu fiquei em outra mesa porque eu não queria ficar conversar com ela, assim, pra mim era meio, sabe, o coração acelerou quando viu ela. E aí, em dezembro, deu meia-noite, foi meu aniversário. Eu despedi da galera assim, mas nem despedi dela, já saí assim porque eu tava com muita vergonha, não tava querendo ver ela. E aí eu saí, fui embora pro hotel, e quando foi ela me mandou parabéns. Aí ela me mandou parabéns, eu assustei assim, né? Aí eu, meu Deus, né? Aí o coração disparou, né? Eu falei, agora é a minha chance, né? Agora eu tenho que brilhar agora. Aí eu peguei, respondi ela e comecei a conversar, mas até então ela mandou parabéns por educação mesmo, sabe? Porque era meu aniversário no casamento, sabe? Então, tipo assim, eu não comemorei nada, tudo. Então a galera me deu parabéns, cantou parabéns. Todo mundo tinha dado e só eu que não. Então, mas porque ele tava fugindo de mim, aí não tinha como eu dar. Aí eu falei, não, vai ficar a falta de educação, vou dar, né, pra ficar tranquilo, assim, sabe? Porque, principalmente por nossos pais, o pai dele, meu pai é a cobertura do pai dele, então a gente convive muito junto. Então, assim, aí eu falei, não, vou ter um ambiente tranquilo, vou conversar com ele, dar parabéns, pra que fique um ambiente, tipo, sabe, que não seja uma coisa chata. E aí foi onde eu mandei mensagem falando parabéns, feliz aniversário, Deus abençoe. Mandei assim. Daí a gente começou a conversar. Aí a gente foi conversando. E nisso ela não estava muito interessada, ela não queria saber de nada disso, nem questão não era nem comigo, ela não queria saber de relacionamento, tal, ela estava bem numa fase da vida mais decidida, tal. E eu insistindo, 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 e ela não dava bola, não dava bola, tanto pelo passado também, mas a gente começou a conversar, eu mandava mensagem para ela, bom dia, ela respondia no boa noite, mandava uma mensagem, ela não respondia, começou a me dar corte assim, né? Mas eu não parei, comecei a insistir, persistir, aí comecei a gostar dela de novo. Falei, não tem jeito, ela é a mulher da minha vida. Eu falei, eu vou até o fim. E aí eu orei, ficava orando, falei pro meu pai, fiquei orando, fiquei orando. E daí em janeiro teve a escola de profetas, que o pai dela faz, com o meu pai, né? E aí lá ela foi, e eu mandei uma mensagem, falei, a gente pode conversar lá, né? Pra eu te contar um pouco da minha história, todo desse tempo, desses anos que a gente ficou sem se falar, né? Eu vou te explicar tudo que aconteceu na minha vida, né? E ela também ia falar tudo que ela passou, né? Por, enfim, nesses diversos fatos. E aí chegou em janeiro, a gente conversou, a gente sentou, conversou, e lá eu contei toda a minha trajetória, minha história nesse tempo. Abri meu coração para ela, no final falei, cheguei a chorar, e no final falei para ela, e eu tô disposto, sabe, a tentar de novo, tudo.
E depois de eu ter falado toda a minha vida, tudo, ela falou: ah, não, acho melhor a gente continuar como amigo mesmo e acho que não vai rolar, tal. Aí eu falei: não, como assim, tal? Ela falou: não, acho que não vai rolar. Acho melhor você, tipo, nem me mandar mensagem também, porque eu acho melhor a gente dar uma distanciada, senão eu vou me apegar de novo, tudo. E ela tava meio com medo, sabe? E aí eu falei: ah, tudo bem. Aí ela pediu pra eu não mandar mensagem pra ela, pra gente ficar assim da distância, dar um tempo pro coração, pra orar também. E essa foi a palavra final dela, né? Aí eu saí de lá, tudo, ela foi pro hotel, no outro dia ela já foi embora pra Campinas, e eu já fiquei lá em Dourados. E aí, acho que passou uma semana, mano, eu te mandei mensagem, né? Acho que foi uns 4 dias, assim. Mas antes também, uma coisa, nessa virada de ano, isso a gente se viu em começo de janeiro. É. Dia 15, eu acho, por aí, de janeiro. Na virada do ano, eu fiz uma oração. Falei: Deus, esse ano eu não quero namorar. Esse ano eu não quero ter nada com ninguém, porque realmente eu quero, tipo, tirar um tempo pra mim e pro Senhor, sabe? E ter esse ano pra viajar, pra fazer coisas diferentes e tudo mais. Então eu tinha feito essa promessa não, mas eu tinha falado pra Deus, assim, sabe? O desejo do meu coração, não uma promessa. E aí eu falei com ele. E aí quando o João veio falar pra mim, eu falei: não, não é de Deus, porque eu tô, sabe, tirando esse tempo pra mim. E aí quando ele falou, eu falei: ai meu Deus, e agora? O que que eu faço? E aí depois disso foi 4 dias, né? Uns 4 dias você Acho que me foi uns mandou 4 mensagem. dias, alguns dias eu peguei e mandei mensagem, mandei direct, comecei a puxar assunto. E ela me ficou dando esses vácuos, não me respondia. E daí ela fez, acho que um propósito com Deus lá com o pai dela. Aí ela foi falar bem assim, que a última palavra ia ser sempre do pai dela. Se o pai dela falar assim, não, se o pai dela... Porque, mas ela tava convicta que o pai dela ia falar não. Que ele ia falar não, eu já Que tinha ele não... certeza. Aí ela falou, ó, meu pai falou não, a palavra dele é isso, a gente melhor se distanciar, tudo. Ela já tava convicta, ele fala não. Aí eu posso da Bertelli, meu parceiro. Te amo, pode dar Bertelli. Aí ele pegou e falou, não, é o João, se vocês quiserem, vocês dão, foram 30 dias, né? 40. 40 dias, 40 dias sem se falar, né? sem se falar, vocês façam oração e Sem depois, se se ver, Deus nada. confirmar, vocês começam a namorar. É. O Aí corte, ele né? falou assim: eu quero que vocês sintam, né, que isso realmente é o propósito de Deus pra vocês. Então eu dou 40 dias pra que vocês orem separados pra realmente se esse amor que, né, que vocês estão pensando em sentir e tudo mais, realmente é verdadeiro de Deus, né? Então vocês querem fazer a vontade de Deus. E a gente falou: não, a gente aceita porque a gente realmente quer fazer o certo, né? Então a gente orou nesses 40 dias, assim, realmente, longe, sem se conversar, sem se ver. E foi bem difícil, por sinal. E a gente orava muito por respostas, sabe? E principalmente da minha parte, eu acho assim, cada um dos dois nesses 40 dias teve muita confirmação, Muita né? confirmação. Logo nos E primeiros dias também. muito, assim, tipo, Já veio. Pegar o teu ângulo? Do sol como sua mudança dele. nesses 40 dias a gente teve muita confirmação, assim, das duas partes. E aí, tipo, na minha, principalmente, assim, na primeira semana, quando a gente parou, né, de conversar e tudo mais, começou os 40 dias, eu falava pra Deus, Deus, eu não quero errar de maneira alguma. E não deixe, tipo, que eu tenha algum sentimento se eu não for realmente da vontade de Deus. E aí eu orava, assim, eu fiz muita oração. E aí nessa semana teve um ramá aqui em Campinas. E aí, tipo assim, 3 pessoas, assim, pastores, vieram confirmar coisas que, tipo, eles não sabiam, não sabiam de nada, porque a gente fez, tipo, sigilo, ninguém sabia. Então, tipo, pouquíssimos amigos nossos próximos sabia. E essas pessoas não sabiam e vieram fazer confirmações e falaram promessas tipo assim, pra nossa vida. E aí eu falei: Deus. Mas aí eu questionava outra coisa e falava: Deus, eu preciso de uma confirmação nessa área. E aí ele vinha e confirmava, assim, era muito assim, muito louco, fora do normal, assim, que eu questionava mesmo, eu sozinha, e Deus confirmava, assim, pra mim, através de pessoas, de livros, de várias coisas, assim. Todo mundo que quer viver o propósito tem que passar pelos processos, sabe? Eu sinto que a gente passou todos pelos processos, Deus moldou nosso coração para a gente poder viver o propósito que Ele tem para nossa vida. Foi tempo de velocidade na minha vida, só de eu dar o primeiro passo, de acreditar que é a promessa da minha vida, de acreditar, de que ser fiel. Foi tempo extraordinário da minha vida. Eu, com 12 anos, o apóstolo da Bertelli orou por mim e no outro dia eu acordei tocando todos os instrumentos. Então, nossa história, da nossa família, sempre foi interligada, sabe? Sempre esteve na mão de Deus e Ele sempre juntou nossas famílias. E hoje eu viajo com o apóstolo da Bertelli, tocando para ele em todos os lugares, acompanhando ele.
E eu sinto uma velocidade tremenda de Deus na minha vida e na da Sara. Logo após esse ramar, logo após que a gente decidiu, esses 40 dias, as confirmações de Deus, foi tudo se alinhando e Deus teve um tempo de velocidade na minha vida. Eu tirei minha carteira, Deus me deu um violão novo, Deus começou, eu tirei meu visto, foi tudo assim, sabe? Nesses 40 dias para Deus me preparar para o propósito, sabe? Ele preparou nosso coração. Então, é o que eu queria deixar para vocês. Se vocês forem fiéis aos processos, o propósito é questão de tempo. Então, seja fiel no processo. E o propósito é questão de tempo para acontecer na sua vida. Então, para todos os casais, para todo mundo que crê que existe alguém preparado para você, acredite, seja fiel aos processos, que Deus vai te honrar no propósito. Quando vocês dois se alinharem, quando vocês dois se entregarem e entender que é além de nós, sempre vai ser por Ele. Eu e a Sara entendemos isso, que nunca foi eu e ela, sabe? A gente sempre pensou no propósito maior, sabe? Sempre foi além da gente, sabe? Além das nossas vontades ou escolhas, sabe? Às vezes ela tinha planos no coração dela, eu pensava em um jeito de ser uma pessoa, eu pensava de um jeito de ser uma pessoa, mas Deus uniu o coração, porque a gente decidiu falar, Deus, a gente não quer a nossa vontade, a gente quer a sua para a nossa vida. Aí tudo mudou, aí foi velocidade, prosperidade, honra, tudo, foi um combo. Então é o que eu queria deixar para vocês, era isso. Eu sempre ouvi uma história assim, todo mundo falar que quando a gente menos espera, Deus abençoa e traz a pessoa certa pra você. E para mim era tipo impossível isso, porque eu sempre a minha vida inteira orei pra que eu tivesse uma família, tivesse um marido, tivesse filhos. E o meu sonho era casar, então eu sempre tive isso no meu coração. Então eu sempre estava à espera, cadê quando vai chegar? E eu sempre tive isso. E eu vejo que quando, assim, o momento que eu entreguei para Deus mesmo, falei, Deus, eu não quero isso agora, eu quero a sua vontade, eu quero curtir o momento. E foi onde Deus trouxe, sabe? Foi tudo encaixado assim perfeitamente. Não foi uma coisa forçada que ninguém, tipo, tentou colocar a gente junto, nada disso. Tipo, foi muito assim, espontâneo nosso. E mesmo que às vezes eu, tipo, não queria ou alguma coisa assim, Deus foi fazendo da forma que Ele quis, assim, sabe? E Ele foi mostrando que realmente era para nós ficarmos juntos, né? Sim. E até um ano antes, né? Eu ia falar isso. Até um ano antes, o pai dele e a mãe dele, né? Conta você, que são do Foi, pai. minha mãe teve um sonho, e aí no sonho Deus falava bem assim, sobre a Sara com ela, né? Coisas específicas. E se a Sara fosse sua nora? Aí minha mãe, assim, porque, tipo assim, fazia tanto tempo, sabe? Não tem como ser um sonho desse aleatório. Um ano antes disso, em 2022, minha mãe teve um sonho e falou pro meu pai esse sonho. Ó, o Espírito Santo perguntou pra mim se fosse a Sara. Minha mãe falou, seria ótimo, seria perfeito. Minha mãe gosta muito da Sara, minha família por si. E aí, quando deu isso, ela contou pro meu pai, os dois conversaram, falaram, vamos orar. E eles começaram a orar. E isso eu nunca soube. Eles começaram a orar, entregaram nas mãos de Deus, ou seja, Deus já foi preparando o coração dos meus pais para isso. Deus já foi revelando para eles, falando, ó, eu estou preparando o caminho. Então, para preparar o caminho, eu preciso preparar o coração de vocês, porque o propósito é grande. Então, Deus precisava preparar caminho, Deus precisava moldar, Deus precisava fazer certinho. Deus precisou preparar o coração da mãe da Sara, revelar coisas sobre mim, para os pais dela, para tudo se alinhar com o propósito, sabe? Então a gente não precisou fazer nada, esforço, nada. Eu não precisei fazer nada. Deus fez tudo. E foi assim. E essa é a nossa história até aqui. É. Nós namoramos Bem 4 resumido. meses, namoramos 4 meses, começamos dia 28 de fevereiro e noivamos dia 1º de julho. E agora nós vamos casar dia 15 de fevereiro. Vai dar Graças um a ano, Deus. um ano da nossa história. E nessa jornada, né, nós queremos compartilhar com vocês algumas coisas e nós vamos postando. Então acompanhe a gente nas redes sociais, que a gente vai estar postando sobre nosso casamento, de tudo, sobre dicas, inclusive eu tenho algumas dicas sobre fornecedores e tudo mais. Então, para quem quiser, continue, né, seguindo a gente. E é isso, gente. A gente beijou. Deixa um Se like. inscreve aí. É verdade. Deixa um like aqui no vídeo, siga a gente no nosso YouTube, no meu e no dele, e nas redes sociais. E comenta aí também o que vocês querem para o próximo vídeo nosso. Até mais, gente.